Antes que o tempo existisse, antes que a luz surgisse, antes da humanidade, antes de qualquer coisa vir a ser, havia o Eu Sou. Ele não surgiu de nenhuma fonte, pois nada o precedeu. Muito antes de o cosmo vestir sua cintilante veste de estrelas, antes que os vales férteis carregassem a tristeza das montanhas, havia o Eu Sou, Elohim, aquele sem começo. Com um sopro que despedaçou a escuridão infinita, ele chamou os céus para se erguerem. Galáxias acenderam-se em vida, estrelas e planetas nasceram. Escondida em uma galáxia, silenciosa, girava a Terra. Pequena diante da vastidão do espaço, e ainda assim, preciosa aos olhos do Criador. Ela era vazia e sem forma, mas não por muito tempo. As trevas pairavam sobre o profundo e as águas agitadas. Então, no silêncio misterioso desse mundo selvagem e à espera, a voz de Deus ecoou. Haja luz. Foi como uma melodia, um hino de poder. De sua voz, a luz explodiu no vazio silencioso. A escuridão recuou e as águas furiosas se acalmaram. Deus contemplou a luz. Ela carregava a promessa da vida. Ele chamou a luz de dia e as trevas de noite. Isso marcou o início da criação, o primeiro dia. A luz tornou-se o pincel com o qual Deus começou a pintar sua obra-prima. Cada momento, cada dia formava uma linha no poema da criação. E foi bom. Que as águas abaixo e as águas acima se separem, e que os céus reinem sobre elas. O Criador cantou aos céus, moldando a atmosfera ao redor da terra, e o palco da vida se expandiu. Deus formava a vastidão dos céus e da terra, com propósito em cada detalhe. Este foi o segundo dia da obra-prima de Deus, e foi bom. Então a voz de Deus chamou a terra para emergir de debaixo das águas. Venha à tona, ó terra, que as águas se juntem e que a terra se levante. Chamas do coração da terra irromperam para cima, enquanto as águas resfriavam o solo abrasador. Lentamente e com grande força, a terra subiu. Firmemente surgiu das profundezas, firme e inabalável. Deus chamou a terra seca de terra, e as águas reunidas chamou mares. Ele as viu e declarou: é bom. A terra se estendia vasta, nua, intocada e ainda imóvel. Agora firmada em força, aguardava sua coroa verde. Deus convocou a vida com um comando terno. Como chuva caindo em solo sedento, como um ventre pronto para a semente, a terra acolheu sua palavra. Produza a terra vida, vegetação, plantas, frutos e sementes, cada qual conforme sua espécie. E assim foi. A vegetação brotou do solo. Árvores ergueram-se em direção ao céu, bebendo o calor vivificante do sol. Flores silvestres cobriram as montanhas, espalhando sementes ao vento. Deus contemplou a terra viva e viu que era boa. Estava vestida de beleza e preparada para se sustentar. Este foi o terceiro dia. Então Deus soprou sobre o vento, dispersando as nuvens para revelar os vastos céus acima. A terra girou em sua órbita e as estrelas dançaram na noite. Que haja separação entre dia e noite, que os dias se distingam dos anos e as estações das estações, que a luz brilhe e traga ordem à terra. Deus cuidadosamente pôs a terra e cada planeta em seu eixo. Como o arquiteto da criação, pôs tudo em movimento, moldando o tempo do entrelaçar eterno de luz e trevas. O sol foi posto para governar o dia e a lua para velar a noite. Cada um testemunha fiel marcando estações e anos, dias e noites. Esse relógio cósmico era uma obra-prima de precisão divina. Deus contemplou tudo e declarou: é bom. Este foi o quarto dia. As águas, já não em fúria caótica, estavam prontas para a vida. Que criaturas vivas brotem das águas, e que os céus se encham de aves. Os mares se encheram de vida, do menor plâncton aos poderosos leviatãs das profundezas. Os céus ecoaram com aves em voo, seus cantos celebrando a maravilha da criação. Estavam cheios de fôlego, vida e bênção. O Criador cantou sobre eles:
multipliquem-se, encham os mares e os céus. Este foi o quinto dia. Deus contemplou sua obra e viu que era boa. Mas a terra ainda aguardava seres viventes, criaturas que caminhariam carregando o sopro da vida. Então Deus soprou sobre o vento, dispersando as nuvens para revelar os vastos céus acima. A terra girou em sua órbita e as estrelas dançaram na noite. Que haja separação entre dia e noite, que os dias se distingam dos anos e as estações das estações, que a luz brilhe e traga ordem à terra. Deus cuidadosamente pôs a terra e cada planeta em seu eixo. Como o arquiteto da criação, pôs tudo em movimento, moldando o tempo do entrelaçar eterno de luz e trevas. O sol foi posto para governar o dia e a lua para velar a noite. Cada um testemunha fiel marcando estações e anos, dias e noites. Esse relógio cósmico era uma obra-prima de precisão divina. Deus contemplou tudo e declarou: é bom. Este foi o quarto dia. As águas, já não em fúria caótica, estavam prontas para a vida. Que criaturas vivas brotem das águas, e que os céus se encham de aves. Os mares se encheram de vida, do menor plâncton aos poderosos leviatãs das profundezas. Os céus ecoaram com aves em voo, seus cantos celebrando a maravilha da criação. Estavam cheios de fôlego, vida e bênção. O Criador cantou sobre eles: multipliquem-se, encham os mares e os céus. Este foi o quinto dia. Deus contemplou sua obra e viu que era boa. Mas a terra ainda aguardava seres viventes, criaturas que caminhariam carregando o sopro da vida, que venham à existência as feras, o gado e os animais que rastejam, cada qual conforme sua espécie. Cresçam e multipliquem-se. Deus formou as bestas da terra. Elas trovejaram e rastejaram, rugiram e ressoaram. O chão transbordou de criaturas movendo-se conforme a palavra de Deus, cumprindo o comando de encher a terra e florescer. O mundo tornou-se uma tela viva, vibrante, selvagem e cheia de promessa. Este foi o quinto dia. Deus viu tudo o que havia feito e chamou de bom. Por fim, o momento havia chegado. Um último ato restava ao Criador. Era hora de selar a criação com sua imagem, aqueles que carregariam sua semelhança e cuidariam do mundo. Elohim consultou a si mesmo sobre a natureza dessa obra final. Façamos criaturas à nossa imagem, imbuídas de nossa essência. Façamos o homem à imagem de Deus, para governar sobre os peixes do mar, as aves do céu e as criaturas da terra. Então, do pó, Deus moldou os seres como nenhum outro. Não meras bestas do tempo, nem espíritos celestiais. Eram algo distinto, separados. Deus moldou a humanidade à sua imagem. Criou homem e mulher, ambos refletindo seu coração e propósito divinos. Dentro deles, ele colocou o fôlego. Seu próprio espírito, repleto de sabedoria, amor e a centelha da música, criatividade, trabalho e relacionamento. O vento soprava sobre os cumes, o mar se chocava contra a terra, as florestas vibravam com vida, e tudo aquilo lhes pertencia para desfrutar. Sejam fecundos e multipliquem-se, encham a terra e dominem sobre ela. Vocês serão meus co-governantes nesta criação. Vejam, dei a vocês tudo o que é necessário para viver, toda a planta e fruto da videira. Tudo o que tem o fôlego da vida é de vocês. O propósito de Deus para a humanidade era refletir sua imagem, encher o mundo e compartilhar da maravilha da criação. No sétimo dia, Deus descansou, contemplando tudo o que havia feito. Do alto dos céus às profundezas dos oceanos, ele olhou. Ouviu o canto das aves ao amanhecer e o uivo dos lobos à noite. Contemplou o coração da humanidade, sua capacidade para a vida, amor e alegria. E não era apenas bom, era perfeito. Assim, a criação foi esculpida do abismo sem forma. Deus, o Elohim, trouxe luz às sombras, ordem ao caos e propósito ao vazio.
No centro deste mundo, plantou um jardim no cume de uma montanha, onde o céu tocava a terra. Daquele lugar sagrado, a jornada da humanidade começaria. O que antes fora chamado de bom, logo encontraria o mal, e o grande relato do amor redentor daria início à sua marcha.